Amém. Abra a Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 6. Diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono, alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Quando a gente fala de Isaías, a gente fala aqui do profeta que mais escreveu no Antigo Testamento. Nós estamos falando daquele que mais escreveu sobre Jesus, dando detalhes, com riqueza de detalhes, 700 anos antes de Cristo, ele falando sobre isso. Isaías era alguém muito culto, ele era da nobreza, ele tinha, entre as autoridades, ele tinha um nome, era visto com respeito por alguns, outros era visto como uma ameaça porque falava a verdade, e ele escreveu as profecias de maneira poética, usando uma linguagem muito rica, com muitas metáforas lindíssimas. E, em resumo, esse é o Isaías. E aqui a gente leu sobre o chamado de Isaías. E começa dizendo aqui nesse versículo: no ano em que o rei Uzias morreu. É assim que começa. Quem foi esse Uzias que é mencionado e por que ele é citado aqui no ano em que o rei Uzias morreu? Por que disso? Sabe, porque o rei Uzias foi muito bom. Ele teve um dos reinados mais longos, ele reinou por 52 anos. Ele temeu a Deus, andou nos caminhos do Senhor. Por conta disso, ele teve grandes realizações que abençoaram toda a nação. Vale ler o livro de 2 Crônicas, capítulo 26, e mostra as realizações de Uzias. Ele fortaleceu o reino, ele construiu uma situação muito segura. As defesas das cidades de Jerusalém e das nações foram muito bem postadas. Ele formou um grande exército, ele reuniu um poder bélico muito grande. E houve prosperidade, riqueza e muita tranquilidade e paz naquela nação. A Bíblia vai dizer que os inimigos passaram a respeitar. E eles não tinham mais ameaças na vida deles e na nação deles. Porque os inimigos sabiam do poder daquela nação. Isso gerou na vida do profeta Isaías, que estava naquele reino, na vida da nação, uma sensação de segurança muito, muito boa e muito gostosa. Isso tudo aconteceu, repito, por conta da fidelidade dele. E quando nós somos fiéis, as coisas acontecem. As coisas boas vão sendo construídas. No entanto, a Bíblia diz que quando ele tinha conquistado muita coisa, a Bíblia diz que o orgulho veio ao seu coração. E então,
ele foi exercer um ofício que não era seu. Ele foi exercer o ofício de um sacerdote, que na antiga aliança, o ofício sacerdotal era específico para determinadas pessoas de determinada tribo e não para os outros. E porque ele estava podendo muita coisa, ele achou que podia tudo. Porque ele estava conquistando muita coisa, ele acabou achando: eu sou cara, eu posso, eu sou o cara, eu posso tudo, e também meu reino aqui está muito bom, e eu vou fazer alguma coisa lá do sacerdote também. E ele foi lá para o templo, acendeu o incensário, e os sacerdotes o repreenderam. Ele resiste àquela repreensão e acaba ficando leproso. E os seus últimos dias foram em isolamento. E acabou morrendo leproso. Contudo, ele, apesar desse momento de fraqueza, sabe, ele assimilou, por assim dizer, as consequências do seu pecado e ficou com o Senhor, e não se desviou, e a nação continuou firme com o Senhor. E o saldo do reinado de Uzias foi altamente positivo, mesmo que houve esse momento de orgulho da vida dele, e infelizmente ele sofreu o que sofreu por causa desse momento, mas o reinado de Uzias foi marcado positivamente. Positivamente. E daí esse rei morreu. E é nesse contexto que todas as coisas aqui começam a acontecer. E a morte de Uzias afetou profundamente a nação. E a nação ficou mexida com tudo isso. As pessoas ficaram abaladas, e a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. E daí diz o texto: no ano em que o rei Uzias morreu, nesse ano, estava muito perto, o luto estava ali, era um luto nacional, luto do profeta também. Diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Nesse ano, sabe, Isaías, assim como o povo, Isaías estava também abatido. O povo abatido. Tinha luto. Talvez desânimo. Quem sabe depressão. Insegurança. Medo. Uzias morreu. As nações respeitavam Uzias. E agora? Uzias não está mais no trono. Será que nós não vamos ser invadidos agora por outras nações? Jotão, seu filho, vai herdar, mas como vai ser, será? Isaías e o povo olharam o trono sem Uzias, o seu grande líder. Mas agora, Deus vem a esta nação, por meio do profeta Isaías, ensiná-los como responder ao momento da adversidade. Como responder a uma situação que gerava insegurança e que gerou muito luto. Como responder à ausência e à falta de alguém que tanto lhes abençoava, e essa pessoa não está mais. Como responder à morte de uma pessoa muito querida. Deus vem em meio a essa situação. E Ele se revela a Isaías. E quando Ele comunica isso a Isaías, Isaías é profeta de Deus para o povo. É porque isso seria comunicado ao povo, para que, de alguma maneira, o povo também visse o que Isaías viu.
Essa visão, nesse tempo de dificuldade, era para Isaías, era para o povo, era para Isaías, para um momento difícil que ele vivia, e que outros momentos dificílimos que ele iria viver. E a sequência do texto vai dizer que haveria resistência do povo à palavra de Deus. Deus diz isso a Isaías, mas com o objetivo de que Isaías caminhasse firme, convicto. Deus lhe dá essa visão. A visão humana era de um trono não mais ocupado por alguém que eles confiavam, mas Deus agora dá a Isaías a visão do trono dele. E essa visão era desse trono alto e exaltado. Deus convida Isaías e os judeus a olharem além do trono de Uzias, não ficarem focados no Uzias e na falta do Uzias e da falta da presença do Uzias naquele trono, mas que eles olhassem para cima, que eles enxergassem um outro trono, mais poderoso, infinitamente maior, com uma condição de ação muito maior, no ano em que o rei Uzias morreu. Naquele ano, eu vi o Senhor assentado, num trono alto e exaltado. Uzias não estava no trono, mas Deus continuava no trono dele. Deus continuava vivo e ativo no seu trono. Nesse tempo difícil, Deus queria isso. Que o seu povo olhasse além das dificuldades. Que o seu povo não ficasse olhando só na horizontal e no nível humano, mas que o seu povo erguesse os olhos e contemplasse o Senhor Todo-Poderoso.